Bom dia, irmãos. Hoje, dia 14 de maio, vamos ler Atos 21, de 37 em diante, Atos 22 até o versículo 29, Juízes 17, 18 e Salmo 40. Então vamos começar pelo livro de Atos, capítulo 21 e capítulo 22 até o versículo 29. E quando Paulo ia à fortaleza, disse ao comandante: É-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu ele: Sabes o grego? Não és tu porventura o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé, na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo, capítulo 22, Paulo apresenta a sua defesa. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que ele lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi carta para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que lá também estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo de caminho já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terras, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te, entre em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que se te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-me junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não vos receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e na sinagoga açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Paulo livra-se de ser açoitado. Ouviram-ne até essa palavra, e então gritaram, dizendo: Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando,
Arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza, e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estava amarrando com correia, disse Paulo ao centurião presente: Ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano, sem estar condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: Dize-me, és tu romano? Ele disse: Sou. Respondeu-lhe o comandante: A mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão, disse Paulo, pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram o que estavam para inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Juízes 17 e 18. Juízes 17. Mica e o ídolo da sua casa. Havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: Os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitava maldições e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: Bendito o Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: De minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. De sorte que agora eu te devolvo. Porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu a Ourives, o qual fez dele uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem Mica veio a ter uma casa de Deus, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. O levita em casa de Mica. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Segundo pôs o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: De onde vens? Ele lhe respondeu: Sou levita de Belém, de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: Fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou, e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: Sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Capítulo 18. Os danitas buscam herança maior. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte herança. Enviaram-se de Dan 5 homens, dentre todos os da tribo, homens valentes, de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra. Lhe disseram: Ide explorar a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Estando eles junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram: Quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Ele respondeu: Assim me fez Mica, pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote: Ide de paz. O caminho que levais está sob a vista do Senhor. Partiram 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma gente. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol,
E este lhe perguntaram: Que nos dizeis? Eles disseram: Responde-nos e subamos contra eles, porque examinamos a terra. E eis que é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado. E a terra é ampla, porque Deus vos-la entregou nas mãos. É um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam-se em Kiriate, em Judá, pelo que chamaram este lugar Maanaé Dan, até o dia de hoje. Está por detrás de Kiriate Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Roubada a imagem de Mica e conquistada a cidade de Laís. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: Sabei vós que naquelas casas há uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vede, pois, o que haver de fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do moço, levita, em casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens que eram do Cid de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta. Diz-lhe o sacerdote: Que estás fazendo? Eles lhe disseram: Cala-te e põe a mão na boca e vem conosco. E sê-nos por pai e sacerdote. Se é melhor seres sacerdote da casa de um só homem do que seres sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e, tendo posto diante de si os meninos lugar de seus bens, partiram. Estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a dele e alcançaram o Cid de Dan e clamaram após ele, os quais, voltando-se, disseram a Mica: Que tens que convocaste este povo? Respondeu-lhes: Os deuses que eu fiz me tomaste também o sacerdote, e vos foste, que mais me resta? Como, pois, me perguntais, que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: Não vos faça ouvir a tua voz, para que porventura homem de ânimo amargoso não se lance sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim prosseguiram o seu caminho Cid de Dan, e Mica, vendo que era mais forte do que ele, voltou-se e tornou para sua casa. Levaram eles o que Mica havia feito, e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz e engofiado, e os feriram a fio de espada, e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estava longe de Sidom, e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet-Reob. Reedificaram a cidade e habitaram nela. E lhe chamaram Dan, segundo o nome do seu pai, que nascera a Israel. Porém, outrora o nome desta cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, eles e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Salmo 43. Desejo pelo santuário. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és Deus da minha fortaleza. Por que me rejeites? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guie e me leve ao teu santo monte.
e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus meu. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu.